Vamos lá então, vamos conectar esses raios. Primeira coisa, gente, quando ele fala de carro, você tem que lembrar que é o Lao Tzu, lá antes de Cristo. O que era o carro? Era um carroça. Carro de boi. Carro de boi, isso. Então, esses carros, como que eram as rodas desse carro? Era uma estrutura de madeira com raios que ligavam numa outra mini roda e ali entrava um eixo que estruturava a roda no carro, certo? Então, quando ele fala 30 raios cercam o eixo, ele está falando simplesmente desses raios que estão em volta do eixo da roda, conectando no extremo da roda. A utilidade do carro consiste no seu nada. A roda, o que dá a utilidade da roda no carro é justamente esse buraquinho onde encaixa o eixo, que é o quê? É um vazio. Sem a gente perceber que o vazio da roda é o que trava a roda no carro. Certo. Entenderam? Então, o eixo... Conecta a roda ao carro. Conecta a roda ao carro. E ele é o quê? É um ponto vazio. Então, super útil esse ponto. Sem esse ponto vazio, a roda não roda. Entendeu? Só não é útil pro carro dos Flintstones, né? Exato. Ainda é, porque tem aquele rolo de pedra na frente, que tem um buraco no meio que é onde encaixa. Ainda pra eles é. Aí ele segue. Escava-se a argila... Desculpa, pode falar, Luciano. Não, eu tinha falado dessa bobeira aqui. Pode falar. Foi você, Roger? Pode falar. Essa é difícil, porque ele fala da utilidade do carro em relação ao eixo. Certo. Pensando, eu estava fazendo no meu pensamento a utilidade para mim. Mas aí você vai ver que é a utilidade para você sim. Mas pensa aqui que ele fala a utilidade do carro consiste no seu nada. O seu nada não é o nada do carro, é o nada da roda. Porque o carro sem a roda não é um carro. Eu estava pensando no nada do carro. Entendeu? Então, aí é que a gente pega, ó, a utilidade do carro consiste no seu nada. Mas se vocês olharem na linha de cima, ele termina ali depois do eixo com 2 pontos. Então a frase de baixo ainda está se referindo à sentença anterior. É isso que eu não conseguia fazer a ligação. Eu sabia que a frase de baixo se referia aos 30 raios, mas eu não estava ligando o carro. Mas é isso, é simples assim. É uma carroça sem roda, é uma caixa. Ok? Então é uma caixa grande de madeira pesada. Aí ele segue. Escava-se a argila para modelar vasos. 2 pontos. A utilidade do vaso está no seu nada. Aqui o nada é a mesma coisa, é sinônimo de vazio. Então quando vocês começaram a fazer as reflexões sobre o nada e o vazio, e a utilidade está no vazio, porque se eu pegar essa caneca aqui, por exemplo, e eu lacrar ela, acabou a utilidade dela. Então a forma dela, gerando um vazio dentro, é o que dá a utilidade. Se eu fizer, ao mesmo tempo que se eu fizer um furo nela, ela também perde a utilidade de caneca. Então o vazio... um vaso de planta, né? E o vaso de planta, de água, enfim, né? De várias coisas. Aí, ó, abrem-se portas e janelas para que haja um quarto. A utilidade do quarto está no nada. Se eu for lá numa obra, erguer 4 paredes e fechar em cima, o que eu tenho? Eu tenho um quarto? Não. Eu tenho uma caixa de tijolo. Agora, a hora que eu abro um vazio na parede, que me dá acesso ao vazio de dentro das portas, eu gero a utilidade. Aqui ele está falando do caminho para a utilidade. Ok?
Por isso, o que existe serve para ser possuído e o que não existe para ser útil. Tudo que existe nós vamos possuir, mas não necessariamente o que nós possuímos nos é útil. A utilidade real das coisas está no vazio delas. Um copo que não tem espaço para pôr água não serve como copo. Um quarto que não tem porta e nem janela não serve como quarto. E aí, como que eu transcrevi isso para vocês? Deixa eu ler o que eu anotei. E aí vocês tentem ver aí se eu viajei muito na maionese. Teremos nós um vazio, um silêncio interior que nos torna útil, olha o que a Val estava falando aí, porque associamos a nossa utilidade à nossa matéria orgânica. Nosso corpo só é parede, a utilidade está dentro. O que existe é a ilusão da posse. Eu me iludo querendo possuir tudo que existe. Mas o que não existe é útil e real. O vazio que nós encontramos no silêncio nos carrega com percepções únicas. Olha a reflexão que ela ali fez lá naquele dia de ficar fazendo os exercícios de Tai Chi que ela postou no Instagram. O vazio nos carrega com percepções únicas. Nos apresenta a serenidade. Quando a gente está com a cabeça cheia, quando a gente está estressado, quando a gente está nervoso, o que a gente fala? Chega, não quero nada, eu quero me esvaziar, preciso ficar quieto. Já aquilo que existe nos torna inquietos, tensos, neuróticos. Porque a gente quer, a gente precisa, a gente tem que resolver, a gente tem que possuir, a gente tem que vender, a gente tem que entregar, a gente tem que responder, a gente tem que resolver. Então perceba que são duas características. A característica daquilo que eu possuo, se eu me foco naquilo que é para somente eu possuir, não tem problema nenhum em eu possuir um quarto. Agora, se nesse quarto eu não consigo dormir, de que ele me adianta? Não tem problema nenhum eu ter uma coleção de 50 canecas. O problema é que eu não consigo beber água em nenhuma delas. Então, a posse serve para despertar coisas. O vazio serve para nos despertar. O silêncio me deixa sentir a vida, sentir quem eu sou. E aí quando ele fala, por isso que o que existe serve para ser possuído e o que não existe para ser útil. Se eu me relaciono com as coisas que existem como posse, mas que eu consigo olhar para o vazio que elas geram como utilidade, eu estou aproveitando aquilo. Mas se eu não consigo enxergar a utilidade do vazio das coisas, eu estou me iludindo na posse. E aí eu vou para os sentimentos de desejo, de inquietude, neuras, tensões, etc.